Creio, seja bem-vindo a mais Fala, um pessoal. Pode Creio. E hoje a gente tá assim com um convidado que, olha... Nota 10, esse Nota daqui 1000. é um entrevistado de peso, convidado aqui top hoje, hein? E o que a gente queria falar com vocês rapidinho é que as inscrições do Voz Creio ainda continuam. Continua. Então, antes da gente soltar nossa vinheta, já pega, clica lá no Creio de Belém, já segue lá a nossa página e verifica, porque o Voz Creio ainda tá de pé, então bora se inscrever no Voz Creio, porque os prêmios são maravilhosos. Imperdíveis, né? Então, hoje teremos mais um Creio Entrevista com Papum, Crente Não Mente, temos o nosso Creio News novamente, e é isso, né? Bora com a gente. Já curte, compartilha aí, solta a vinheta. Pessoal, no nosso Creio News, queremos falar que a campanha solidária com o nosso estado do Rio Grande do Sul continua. Aqui na igreja a gente está pedindo, principalmente por doações de produtos de higiene pessoal e alimentos. Roupa pode trazer ainda, mas não é uma necessidade primordial. Então, se puder contribuir com produtos de higiene e alimento, traga, que a nossa igreja está fazendo aqui um mutirão, todo mundo empenhado, separando e enviando lá para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. É isso aí. Então, relembrando para vocês, vai aparecer aí na telinha a campanha SOS Rio Grande do Sul. O Pix é ajudars@ad.org.br. Então, ajude dando qualquer valor ou aqui na nossa igreja, mas por enquanto espera um pouquinho das roupas e traga alimentos ou produtos de higiene. Bom, e você, estudante aí de casa, que está no ensino médio, enfim, que você pode testar, né, o Enem, ou enfim, vai precisar realmente prestar o Enem esse ano. As inscrições do Enem, o INEP já publicou e disponibilizou o cronograma das regras do Enem e o cronograma. O período de inscrição é do dia 27 de maio a dia 7 de junho. Então, as provas também serão aplicadas entre dia 3 e 10 de novembro. Então, clique lá no INEP, que eles estão explicando tudinho para vocês, todas as informações para você que é um vestibulando, enfim. Boa sorte para vocês. E não deixa para última hora, porque imprevistos acontecem, aí você pode ficar de fora, né? Então, se prepara aí, estuda bastante e estamos orando por vocês. É isso aí. E relembrando de novo sobre as inscrições do Voz Creio, já que a gente está falando de inscrição de Enem, enfim, não se esqueça, porque as inscrições foram prorrogadas para que dia? Até dia 5 de junho, pessoal. Então, do dia 22, que ia ser, agora ficou até dia 5 de junho. Então, se você não se inscreveu, é só chance, ó. Você ficou aquele... Tem gente que eu acho que ficou, putz, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vai dar certo? Será que não? Deus dando sinal agora. E a gente sendo bonzinhos com vocês e Deus dando sinal. Se você tem uma voz linda, pessoal, canta. É uma forma de evangelizar também, os seus amigos vendo o vídeo ali, conhecendo o Creio. É uma maneira muito boa de evangelizar e uma pessoa conhecer, saber que a gente é legal, a gente é descolado, a gente tá fazendo essa campanha, esse concurso super legal. Então não deixa de se inscrever. E os prêmios, tudo, né, Esther? E os prêmios, Gi? Os prêmios? Os prêmios R$10 mil, mais R$5 mil em prêmios. Então Clínica Gavazzi, Larré, olha só. Muita coisa. Muitos sapatos, enfim. Além de você poder cantar no Hopi Hari, cantar no nosso congresso, além de outros eventos do Creio. Então, vem participar. Eu e o Heitor, a gente tá comentando todos, né? Todos que a gente tá vendo, a gente tá acompanhando tudo. O Creio de Belém eu também vi que tá compartilhando, enfim, tá vendo tudo. Então, assim, se inscreva, não tenha medo, perca esse medo e vem pro Voz Creio. Isso tá aí. Bom, e hoje estamos com um convidado muito especial que vai participar também do Seminário de Líderes do Creio, que acontece na quinta-feira, dia 30, amanhã. Né? Amanhã, lá. Amanhã. É isso aí, então ele vai participar, é um dos preletores desse trabalho que o Creio tem. Então assim, se você ainda não se inscreveu também, se inscreva no Seminário de Líderes. Acho que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas ele é teólogo, filósofo, pastor, marido, pai, é o Rodrigo Ursino. Pastor, seja muito bem-vindo ao Pode Creio. E estamos muito felizes com a sua presença aqui. Seja bem-vindo, pastor. Pode dar uma palavrinha aí. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um privilégio, uma dádiva sempre, uma honra muito grande participar de um programa assim, como o de vocês. Pode Creio, né? Pode crer que é uma benção. Então, vamos que vamos e
Espero que seja um programa abençoado, abençoador, que seja edificante. Claro, vamos aqui conversar e vamos dialogar sobre assuntos interessantes, importantes, e que o nome do Senhor seja glorificado, né? Amém, amém. E uma primeira pergunta é sobre a sua carreira. Você é teólogo, filósofo, pastor. Então, a pergunta que sempre, né? Teologia e filosofia, né? Então, qual a relação entre teologia e filosofia? Pô, vamos começar quente. Aqui em altas temperaturas e perguntas assim, acho que os adolescentes... E se ficou faltando alguma coisa de seu currículo extenso, aí pode também ressaltar, pastor, porque é grande, mas pode ter ficado faltando alguma coisa. Então, na verdade, essa pergunta ela é muito interessante, porque a teologia e a filosofia, elas se complementam. Então, sempre foi assim. Principalmente na Idade Média, né, que essa junção foi feita com maior importância. Os grandes filósofos, né, Agostinho, Tomás de Aquino, Anselmo, eles sempre fizeram essa junção, essa associação entre a teologia e a filosofia. Então a filosofia, basicamente, ela faz as melhores perguntas. E a teologia responde. Porque a gente sabe que a filosofia sozinha, ela só pergunta e muitas vezes não tem respostas. Porque as principais perguntas são feitas pela filosofia, né? De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, qual é o sentido da vida. Eles não têm respostas se eles tiram Deus da jogada. Mas aí com a teologia, logicamente com a Bíblia, né? Essas respostas são todas concedidas. Então há uma importância muito grande quando a gente fala de teologia e filosofia por conta disso. E há um mito também dentro desse assunto, que eu já aproveito para falar, que é aquele de que no senso comum as pessoas pensam assim, bom, filósofo é ateu, filósofo é cético, quem estuda filosofia não crê em Deus. Isso é uma bobagem sem tamanho, porque a maioria esmagadora dos filósofos, os maiores principalmente, criam em Deus. Ainda que não fosse o Deus da Bíblia, mas eles tinham crença, eles tinham fé. O ateísmo é um fenômeno muito recente. Então, uma coisa assim que veio depois do iluminismo, né? A Revolução Industrial, que começou a se ter mais ateus como a gente vê hoje, mas ainda é minoria. Imagine naquele período, né? Anterior a tudo isso. Então, quando a gente fala de teologia, a gente está falando de algo que presume fé. Filosofia dá mais o sentido de racionalidade. Só que, quando a gente trabalha a filosofia e a teologia, a gente percebe que elas têm uma junção perfeita. Não dá para separar uma coisa da outra. Inclusive, o que nós temos hoje de teologia está totalmente, né, unido à filosofia. A teologia sistemática mesmo, que é uma das áreas da teologia, trabalha essa junção, essa associação, essa conexão de maneira muito grande, com muita excelência, inclusive. Então não dá para a gente dissociar, desvincular teologia de filosofia. Ainda que alguém não goste, não tem como. Quando você fala de teologia, você está falando de filosofia. Quando você fala de filosofia, você está falando de teologia. Porque na Idade Média mesmo, eles diziam o seguinte, que a filosofia ela era serva da teologia. Então a filosofia até hoje serve à teologia de uma forma assim brilhante. Quando a gente estuda as duas matérias, a gente vê quanto elas são importantes e o quanto ela nos ajuda, né? Essa junção das duas coisas. Acho que por desinformação minha, assim, ou talvez, eu não sei também, mas a gente estuda filosofia só na escola, né? Sim. Então, por acho que uma desinformação, enfim, eu não sabia disso. Eu também achava que era completamente opostos, assim. E eu achava, por exemplo, que a maioria era ateu. Sim, porque no senso comum eles tentam dizer isso, né? Nas escolas, às vezes, até na faculdade. Porque vão apresentar para nós os filósofos que são contrários ao cristianismo. Nietzsche, o Voltaire. Então é meio proposital isso. Então realmente Foucault, esses camaradas aí que não tem muito a acrescentar pra gente. Então, quando Mas a gente... a origem, né? O próprio Sócrates, o Platão, Aristóteles, eles contribuíram muito. Inclusive, quando a gente fala de Agostinho, que foi um dos maiores teólogos e filósofos de todos os tempos, a gente diz que ele, né, de uma forma brincalhona, ele cristianizou Platão. Porque ele transformou a filosofia de Platão na teologia
que a gente conhece, que é a dele. E aí ele usou os princípios que Platão utilizava, por exemplo, de mundo das ideias, né, mundo dos homens, aquela coisa toda para falar do céu, para falar da terra, para falar do ambiente celestial, para falar do ambiente físico, humano. E o Aristóteles foi cristianizado pelo Tomás de Aquino, que é um dos maiores estudiosos do Aristóteles. Então, você vê que, agora, o que é legal é a gente perceber que fé e razão são totalmente ligadas também. Porque na escola, na faculdade, desde pequeno a gente é instruído de que fé é uma coisa, né? E ciência é outra. Sim. De que razão é uma coisa e fé é outra coisa, religião é outra coisa. Só que são totalmente também entrelaçadas. Não dá para você desvincular e separar a fé da razão. Só que, claro, a fé cristã, o cristianismo bíblico, nos ensina a usar tanto a fé quanto a razão. Porque a nossa fé, ela não é uma crendice. Nossa fé, ela não é fideísta. O que é fideísmo? É crer cegamente em qualquer coisa. Isso é fideísmo, não é fé. Que às vezes, infelizmente, muitas pessoas na nossa igreja têm um fideísmo achando que é fé. Eu já vi, por exemplo, vocês já devem ter ouvido, pessoas dizerem assim: eu creio tanto na Bíblia que se tivesse escrito que foi o Jonas que engoliu o grande peixe, eu acreditava. É um radicalismo. Né? Isso é fideísmo, porque nunca ia estar escrito uma coisa dessa, que é um absurdo sem tamanho. Sim. Agora, quando a Bíblia diz que o grande peixe engoliu Jonas, a gente tem evidências científicas de que isso pode acontecer. Então, a gente sabe que isso é verdade. Inclusive, tem um caso nos Estados Unidos, depois é só pesquisar aí no Google, de um homem que foi engolido por uma baleia e depois foi encontrado e abriram a baleia e ele estava vivo lá dentro. Nossa, que coisa. Então, você vê, é possível. Então, não dá pra gente usar uma fé burra, né, para usar uma linguagem bem direta. A nossa fé é inteligente. Só que a nossa fé, ela nem é racional, ao pé da letra, tá? Nem irracional. O que ela é, então? Se ela não é racional nem irracional, ela é suprarracional. Ou seja, ela vai além da razão. Tem coisa que a razão não explica. Então, racionalismo, que é o que a gente vê hoje, o cientificismo, que é perigosíssimo. Hoje, qualquer coisa que você diga assim, olha, isso é assim, 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 a ciência diz. Todo mundo acredita. Sim. Ninguém vai questionar. A ciência diz, ok. Sai a notícia lá, café faz mal. Cientistas da universidade, não sei de onde, descobriram que café faz mal à saúde. Aí todo mundo, opa, vamos parar de tomar café. 3 meses depois, universitários da faculdade, não sei de onde, descobriram que café cura câncer. Vamos tomar café. Ninguém se questiona onde está escrito, quais são os artigos científicos, qual foi a revista que publicaram. Agora, quando fala de Bíblia, as pessoas tendem a questionar, a duvidar. Não, está aqui para investigar mesmo. Sim. É para você verificar as evidências, porque o cristianismo verdadeiro, ele não teme as dúvidas dos céticos. Não teme os questionamentos dos ímpios. Pode questionar. A fé cristã, ela é verdadeira. Então, não dá para você viver uma fé sem usar a razão, nem sem usar a fé. A fé cristã, ela está baseada na Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada, ela demonstra que nós precisamos ter razão e fé ao mesmo tempo. Entendi. Porque senão a gente vai viver uma fé fideísta, uma crendice, uma superstição. Você falou uma coisa interessante que nas escolas, né, pra gente tratar com adolescente, nas escolas eles então falam de uma maneira, a filosofia de uma maneira mais ateísta, dessa forma. Então, como que os adolescentes podem se blindar quanto a isso, né? O que eles podem... Porque é interessante, a filosofia, eu lembro que quando eu estava na escola, eu gostava pra caramba de filosofia, fazia você, como você disse, fazer pensar, né, fora da caixinha. Então, como que o adolescente ele consegue se blindar, né, contra uma filosofia que vai contra a Bíblia, né, contra a palavra de Deus? Sim. Bom, a recomendação principal é ler os clássicos, né? Os principais filósofos, os maiores nomes da filosofia. E os pensadores também da ciência, porque todos eles, na sua grande maioria, criam em Deus. Eles eram teístas, eles tinham a fé em um Deus verdadeiro, supremo, superior a todas as coisas, criador do universo. Eles tinham essa fé. Então, se você vai para eles, você vai perceber que os grandes filósofos, verdadeiros filósofos, eles criam em Deus. E não tem essa dicotomia entre fé e razão. Pelo contrário, uma coisa está totalmente ligada à outra. Para você ter uma ideia, falando de ciência, né? De grandes nomes de pensadores. Isaac Newton.
Isaac Newton, a gente sabe que foi, né, pelo menos na minha opinião, o maior cientista que pisou na Terra. Né? E depois o Einstein foi lá e, né, fez o que fez, mas com base no que ele tinha escrito. Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre física. Ninguém fala isso pra gente na escola. Isaac Newton escreveu tratados de profecias bíblicas. Ele estudava escatologia e escrevia sobre as profecias bíblicas. E quase ninguém sabe isso. Por quê? Porque ocultam isso da gente. Só falam do lado cientista dele. Mas ele tinha um lado teólogo que era maior ainda. Caramba. Então é muito interessante, né? Quando você observa. Então é só ir para origem, para os clássicos, para os principais. E a gente vai perceber que quase todos eles criam em Deus. Aí, como eu disse, é um fenômeno recente o ateísmo, né? Do Voltaire, do Sartre, esses camaradas aí que não tinham o que fazer da vida, né? Mas até os grandes filósofos ateus, eles eram honestos intelectualmente para admitir, por exemplo, Albert Camus, que foi um filósofo francês existencialista e era ateu. Ele mesmo admitiu que uma vida sem Deus, ela é sem sentido, então ela vai culminar no suicídio. Então ele tem tratados sobre suicídio e tal. Então é uma coisa muito séria, né? Agora, tem o ateu e tem o à toa, né? Aquele que acha que é ateu, mas não tem nenhuma base para nada. Você não crê em Deus por quê? Não acredito, porque a Bíblia foi escrita pelo homem. O cara não tem base nenhuma, não dá nem para conversar. Agora tem aqueles que estudam, que é o caso do Richard Dawkins, que hoje é o maior ateu do mundo, né? Considerado assim, o Daniel Dennett. Tem uns camaradas aí que são pesados. Eles estudam mesmo ciências para tentar reprovar a Bíblia, contradizê-la, mas mesmo assim eles não conseguem. Não conseguem, porque quanto mais se estuda a Bíblia, mais se vê que ela é verdadeira. Logo eles vão estar aí dando glória, né? E é sobre isso que a gente vai falar no seminário amanhã. Olha, que bênção. Estamos ansiosos, então. Eu ainda não terminei esse livro. Eu não lembro o nome, mas eu tô lendo um livro que a esposa nasceu na igreja, enfim, casou com um cara que era católico. Aí ele começou a ler um livro, ele era jornalista, ele começou a ler um livro, e aí ele virou ateu por ler esse livro. Enfim, depois, ele como jornalista começou a investigar as coisas que esse ateu escrevia no livro para contradizer o que, enfim, para ele não acreditar em Jesus, enfim. E ele como jornalista começou a investigar, e no final do livro a gente vê que ele investigou tanto, porque se você investiga, tem provas claras, né? Não tem o que esconder. É do Lee Strobel? Eu acho que é. Em Defesa de Cristo, não? Eu acho que é. Eu acho que é esse. Que ele escreve, acho que 2 livros, Em Defesa de Cristo, Defesa da Fé. Eu acho que é, mas eu tô amando. Inclusive ele aparece até no filme do Deus Não Está Morto 2, se eu não me engano. Porque é muito legal, né? Porque assim, a gente vê muitos jovens de hoje em dia, eles é aquilo, como os nossos professores. Jogam alguma coisa na nossa cabeça, que é uma desinformação, por exemplo. Eu não sabia a questão dos filósofos, enfim. Aí você acredita naquilo porque você não busca, porque você não investiga. Pois é. Ouve, aceita, admite. Então, essa ideia de que ser ateu, porque eles dizem isso, né? Ser ateu é algo bonito, parece intelectual, né? Eu não acredito em Deus. Passa um ar de superioridade, principalmente na academia, né? Nas universidades, você fala que é ateu, já muda tudo. Mas é mesmo. Agora, é uma tremenda de uma bobagem, um besterol. Se a pessoa não estuda, ela vai achar que isso é bom. Mas quando ela se aprofunda, ela vai ver que os grandes cientistas criam em Deus com base sólida, na razão, inclusive. Eles usavam a razão para isso. Mas será que tem que até hoje em dia... desculpa te cortar, um grande cientista, que é o Francis Collins. Só os nossos adolescentes estão aí. Pesquisa no Google, o cara que trabalhou no projeto Genoma, que mapeou o DNA humano. Era ateu convicto. Ele começou a estudar o DNA. Aí ele falou, não é possível. É muita informação. Não tem como isso aqui ter sido obra do acaso. Tem uma mente inteligente por trás. Com certeza. E aí ele se converte à crença teísta, porque ele estudou ciência. Olha só. Aquela frase do Louis Pasteur, né? Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima dele. Muito boa. Então, quem mais se aprofunda, mais vai perceber. Agora, quando você vê que o cara é ateu, a maioria é raso. Porque quando vai profundamente, vai perceber que não tem como ser ateu. Que o ateísmo é uma transformação e uma aquisição social. É impossível, ninguém nasce ateu. Entendi. Nenhuma criança nasce ateia. Pode ver.
Não existe, é um fenômeno que não acontece em nenhum lugar do mundo, inclusive é uma das provas da existência de Deus, uma das evidências principais da existência de Deus. Não existe povos ateus, não existem. Qualquer lugar, o cara pode morar na Conchinchina lá, isolado, sei lá, uma tribo africana, no meio do nada, que não tem contato com a civilização, com internet, com TV, com nada. Lá tem uma religião. Acredita em alguma coisa. Tem uma religião. Por quê? Deus colocou em nós a fé. É inato ao ser humano ter fé. Agora, se essa fé vai ser direcionada para os animais, para a natureza, para o sol, para as estrelas, ou para o ser supremo que é o Todo-Poderoso, aí já é outra coisa. Por isso que Paulo diz que ninguém pode se excusar, se desculpar diante de Deus, Romanos 1, de que não ouviu o evangelho, por exemplo, que não sabia que Deus existia. Ora, é só olhar para a natureza, é a revelação natural. Você olha para a natureza, a perfeição da natureza já prega para a gente de que há um Deus todo-poderoso por trás disso, pelo menos uma mente inteligente, que é a teoria do design inteligente, inclusive, que eu gosto bastante, que é uma das questões científicas que mostram que há uma mente inteligente por trás de tudo, ou seja, por trás de um desenho. Você vai numa praia deserta, você chega lá, tem um desenho de um coração, né, com 2 letras ali, a sigla do casal. Você vai chegar lá e vai olhar, não tem ninguém, mas você vai olhar e vai falar, olha, que legal, as ondas vieram aqui, né, e fizeram esse coração com essas 2 letras. Não, por trás de um desenho tem uma mente inteligente, um desenhista. Então, olhando para a natureza, você vai ver que tem um desenhista por trás. Quem é? Para nós é Deus, o Criador dos céus e da terra. Eu acho muito mais difícil acreditar, né, que uma explosão, Puxa, que agora tudo surgiu do nada. Fundamental. Muito mais difícil acreditar nisso do que teve uma mente brilhante que fez detalhe por detalhe. Vou indicar um livro, né, aqui para os nossos adolescentes, que é do Norman Geisler, que é o meu teólogo preferido, né, então, meio suspeito, que é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Olha o título do livro, só o título já já vale. Título já fala. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Nesse livro ele mostra exatamente o que você falou. É preciso mais fé para crer que Deus não existe, ou seja, para não acreditar que Deus existe, do que para crer que Deus existe. Porque você lê a Bíblia, Gênesis 1, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. O princípio criou Deus, os céus e a terra. Ponto. Deus não se autoexplica, não fala como que foi. Não. Criou Deus, os céus e a terra e ponto final. A gente crê. Aí o ateu não. Aí ele vai ter que olhar para a ciência, vai ter que inventar um monte de explicação para poder suprimir né, essa questão da crença divina. Ah, um átomo primordial, uma sopa, né, primordial foi lá e não sei o que, começou a se formar e os átomos se chocaram. Mas de onde surgiram? Se o nada era o que existia. O que é o nada? É só perguntar para eles, é uma pergunta filosófica. O que é o nada? Você consegue pensar no nada? Não, ninguém consegue pensar no nada, porque a gente já nasceu em algo. Quando a gente veio ao mundo, o ser humano veio ao mundo, já existiam coisas. Então, nossa mente limitada não consegue pensar no nada. O Aristóteles até brincava. O que é o nada? É aquilo com o que as pedras sonham. O que as pedras sonham? Com nada. Com nada. Então, isso é o nada. Não sonha. Porque o vazio não é o nada. Vazio é o vazio. É alguma coisa. Nada é o nada absoluto. A inexistência absoluta de... Então, não tem como nada criar alguma coisa. Até quando a gente tenta pensar no nada, é o que você falou, a gente pensa no vazio. Não pensa no... E o vazio já é algo. Já é algo. Já é algo. Então não dá para você admitir que algo como a Terra, o universo, o ser humano, complexo do jeito que é, imagine, estudar o cérebro humano, o olho humano, são coisas extremamente detalhadas. E você dizer assim, não, foi o acaso que criou isso, a explosão. Né? Inclusive o Big Bang, né? Esse nome é um nome pejorativo até, que foi colocado, um padre que deu esse nome. Né? O Big Bang, que é a teoria mais aceita para a criação. Existem várias outras para a origem do universo. Né? Estou falando criação, o pensamento já cristão, mas a origem do universo. Mas, se você for olhar, ela também é absurda, porque é a única explosão que organizou coisas, sendo que toda explosão desorganiza. É a lei da física. Coloca uma bomba, explode aqui, vai estourar tudo, vai desorganizar tudo. Mas no Big Bang, não. Olha só que legal. Organizou tão certinho. E foi, né, a água juntou aqui, a terra aqui, as estrelas, os planetas. Seres humanos. Então, é absurdo em cima de absurdo. Tem um livro do Michael Behe, que ele chama-se A Caixa Preta de Darwin.
E ali ele destrói todos os argumentos do evolucionismo e mostra que é uma tremenda uma falácia, porque não tem como. A macroevolução, ela nunca poderia acontecer. A microevolução, tudo bem, né? Isso aí a gente sabe que existe. A gente vê a adaptação dos animais e tal, ok. Agora, a macroevolução, seres simples se transformarem em seres complexos, é uma tremenda de uma loucura. O próprio Darwin, ele admitiu no seu livro, Da Origem das Espécies, que tinha coisas que ele não conseguia encaixar. E ninguém consegue, né? É o elo perdido, nunca vai ser encontrado. É verdade. Algo só de muito... Deus mesmo. Não tem como. A única Mente explicação aqui já... lúcida e saudável é a criação divina. Agora, talvez, falando um pouco de ateísmo, e que eu vejo que agora em muitas universidades, enfim, talvez o crescente número de ateístas, né, no mundo, será que é por conta... Porque, assim, hoje os jovens, eles querem muito fácil, tudo muito mastigado. Isso. E sem tentar entender. Então, eu acho que o que vem lá de trás tá trazendo agora, assim... Qualquer coisa que eu jogo na sua cabeça, você vai pegar, você não vai investigar. E eu acho que é por isso que também a tecnologia tá ajudando a propagar e a ter essa crescente... esses casos, números, né? Sem dúvida. Foi o que eu falei. São ateus sem fundamentação. São porque são. Não sabem por quê. Não tem um fundamento. E, geralmente é emocional, não é nem intelectual. A decisão. Para ser ateu tem que ser uma decisão. Porque honestamente, intelectualmente falando, dificilmente uma pessoa seria ateia, porque ela vai ter que investigar as evidências. E aí, ao analisá-las, vai perceber que não tem fundamentação ser ateu. Por isso que é o que você falou, exatamente isso. A ideia de a pessoa não vai pesquisar, não vai estudar, e aí alguém disse uma coisa aqui, outra ali, ele vai acreditando, vai absorvendo. E de repente ele se declara ateu, mas ele de fato ele não é. Lá dentro ele sabe que existe Deus, mas ele quer contra-argumentar, ele quer provar que ele é inteligente, ele quer dizer que ele é contrário ao sistema. É mais uma questão sentimental, geralmente é assim. Então, adolescente, se você tem um amigo aí que tá com dúvida sobre a existência da vida ou qualquer coisa, manda ler a Bíblia. Deixa de ser preguiçoso, né, pastor? Vai ler a Bíblia, porque aí ele vai descobrir que existe um Deus maior que tudo e que criou tudo. Mesmo porque você não pode falar de uma coisa que você não conhece. Exatamente. Que é uma ignorância muito grande, né? Por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar de medicina, porque eu não estudei medicina, não tenho propriedade para falar do assunto. Então vou ter que estudar para poder ter, né, uma argumentação sólida. Uma vez um ateu veio dizer para mim que ele era ateu porque ele não acreditava na Bíblia, que a Bíblia foi escrita pelo homem. E aqueles argumentos tão simples, né? Eu falei, mas só por causa disso? Porque a Bíblia está cheia de erros. Eu falei, quais? Aí ele disse, não, está cheia de erros. Eu falei, me mostre pelo menos um. Eu estudo a Bíblia desde os 15 anos, nunca encontrei. Aí ele ficou meio assustado. Não, porque a Bíblia fala um monte de coisa que está errada. Eu falei, então, mas você não apresentou agora, né, nenhum argumento, nenhum erro, você só está dizendo que tem. Você já leu a Bíblia? Eu já li algumas partes. Então, aí que está o problema. É uma tremenda ignorância você falar de um assunto que você não conhece. Depois que você lê a Bíblia, você vem conversar comigo. Se você encontrar algum erro, você me mostra. Porque eu estou procurando desde os 15 anos e não encontrei ainda. Se achou, eu quero saber. É igual a atualização da Bíblia. Sim. Que a galera... Sim. Que é uma loucura, né? Que é uma atualizar coisa a palavra de Deus, é bom a gente deixar claro isso aqui. Atualizar a palavra de Deus é impossível. Porque ela é a palavra de Deus, não precisa de atualização. Sim. Agora, atualizar traduções para o português, para outros idiomas, aí tudo bem. Então, tem gente que não consegue fazer essa diferença. Atualizar palavras que ficaram arcaicas, que já caiu no desuso, tudo bem. Por exemplo, ninguém chega aqui e fala, é mistério que isso aconteça. Ninguém usa isso mais, né? Não existe. Oxalá que aconteça tal coisa. Ninguém usa mais essas palavras, né? Da Almeida corrigido. Então, você vai atualizando, porque o idioma é vivo. Então, vai atualizando, normal. Agora, saiu a Almeida, a nova Almeida atualizada. Tem a NVI que está para ser lançada agora também impressa, nova, né? Porque a antiga é de 2000, vai sair uma agora de 2023. Então, é bem interessante a gente pensar nessas questões. Agora, a Bíblia, como palavra de Deus,
Irmão, é assim, não dá para engolir esse tipo de coisa. É tão absurdo, e você ouvir isso da boca de pastores, aí é pior ainda. Porque a Bíblia, quando você lê literalmente, ela é sexista, machista, xenofóbica, não sei o que. Irmão, que loucura é essa? Como é que você lê a Bíblia e vê isso na Bíblia? Como é que você é um pastor e enxerga isso na Bíblia? Não tem isso. Jesus é uma interpretação de uma mente que está tendo uma leitura da Bíblia com o óculos marxista. Só isso. Não tem outra palavra. Eu tive um caso assim de um bate-papo que uma pessoa bem mais velha do que eu, então ela tá bem mais tempo na igreja do que eu, ela me virou e falou ela falou, não, mas a Bíblia é machista. Aí eu, tá, Nossa. Então vamos lá, me prova aí que a Bíblia é machista. Meu, fez um circo inteiro pra eu falar. Então, mas a Bíblia não é machista, de onde você tirou isso? Então, e vem também daquela desinformação de eu só mastigo o que certa pessoa falou, Exato. Outra pessoa falou, aí joguei na cabeça e Exato. É isso que eu vou achar. Exato. Pelo contrário, a Bíblia é contra o machismo. Exato. Você vê as leis bíblicas da época, era um avanço gigantesco em relação às mulheres. O próprio Jesus colocou a moral da mulher lá em cima, coisa que nunca havia acontecido no período que Jesus vivia e antes dele. Nunca. Foi Jesus que colocou as mulheres lá em cima. Ele aceitava discípulos. Nenhum mestre da época aceitava, por exemplo. As mulheres no ministério de Jesus tinham uma voz muito grande. Né? Ele apareceu na ressurreição primeiramente para uma mulher. Então são várias questões aqui, eu poderia elencar várias. Mas a Bíblia jamais. Inclusive chamar a Bíblia de machismo, né? Ou falar que a Bíblia é machista, é um anacronismo. É você colocar uma coisa de hoje para o tempo bíblico, não tem como. Você tem que analisar o contexto da época. Analisei um contexto da época, eu vou ver que aquilo não era machismo. Pelo contrário, era algo muito benéfico para as mulheres daqueles dias, que protegiam, leis que protegiam as mulheres, por exemplo. Tem muita coisa importante. Agora, claro, para o período, a gente lê e vê que era bem diferente de hoje. Sim. Né? Bem diferente. Mas é lógico, a sociedade ela vai evoluindo, vai mudando em algumas questões. Mas o que é pecado, sempre foi e sempre será. Não muda mais. Não muda, verdade. Muito bom o papo, né? Nossa, tá muito bom. Vocês estão gostando? Ó, já curte, comenta e compartilha, porque ó, a gente já falou de machismo, de ateísmo, de filosofia, tudo aqui, de tudo. E eu acho que não vai dar, o tempo vai ser curto, pastor. A gente vai ter que marcar um segundo, terceiro, porque tá muito bom. Tá muito bom. Né? Pastor, queria perguntar uma coisinha aqui pro senhor. Se existe algum princípio filosófico que influencia, assim, na sua abordagem como pastor, porque além de tudo você era pastor, né? Então, se tem alguma questão filosófica que te influencia nisso, né? Olha, o princípio filosófico, eu vou dizer que eu gosto muito do Sócrates. E eu uso bastante nas aulas o método dele de ensino, que era a maêutica. Não sei se lembram, né? A maêutica significa, no grego, dar à luz. Porque a mãe de Sócrates era parteira. Então ele dizia assim, minha mãe, ela é parteira de pessoas e eu sou parteiro de ideias. Então ele chegava nas pessoas, começava a questioná-las, perguntar coisas assim do cotidiano que as pessoas têm como óbvias. E ele perguntava e começava o diálogo e aí ia perguntando, questionando, aí a pessoa chegava no momento que, por exemplo, chegava numa pessoa lá no meio da praça e rapaz, você viu o que aconteceu ontem? Vi. O que você achou? Achei uma injustiça muito grande. Aí ele entrava. O que é justiça? Aí a pessoa já, peraí. Que pergunta é essa, cara? Bom, justiça para mim é fazer isso, isso e isso. Ele, mas tem certeza? E se analisar por isso? Aí ele começava a questionar tanto que chegava uma hora que a pessoa falava, olha, eu já não sei mais o que é justiça. Eu falava, agora sim, nós vamos crescer junto. Nós vamos dar a luz ao conhecimento. Já está dentro de você. É só fazer as perguntas certas para você ter as respostas. Ele começava a fazer isso. Aí a pessoa descobria de fato o que é justiça. O conceito exato de justiça. Tanto é que ele foi morto por causa disso. Foi acusado de corromper a juventude ateniense por causa das suas perguntas instigantes, né? E aí ele foi condenado a tomar veneno, a cicuta. Né? Então,
Morreu por conta disso. Mas eu gosto da maêutica. Então, perguntas que levam as pessoas a pensarem sobre aquilo que talvez na cabeça delas era óbvio. Porque a filosofia é exatamente isso, né? É pensar o óbvio. Coisa que ninguém quer pensar. E a gente vai lá e pensa. Porque todos nós temos um filósofo dentro da gente. Desde criança. Olha. Só que a gente vai crescendo e vai perdendo isso, né? Quando a gente é criança, a gente pergunta sobre tudo. Por que o céu é azul, pai? Verdade, Aí o pai vai cortando, né? O pai Tipo, não, é azul porque porque Deus quis. é azul porque é. Ah, mas por que que é assim? Por que que o mar vai até tal lugar e não volta? Nossa, E é aí verdade. Então é uma questão filosófica que está por trás, só que a gente não percebe. Então existem vários princípios em perguntas que a gente pode chegar ao conhecimento. Por exemplo, se eu perguntar para você que horas são agora, você vai olhar no relógio e vai me dizer. Sim. Se eu perguntar para você o que é o tempo, Complicado. já é uma pergunta Já é uma mais pergunta. profunda, é mais filosófica, entendeu? Então, se você falar assim, olha, essa caneca é muito bonita, eu pergunto para você, tá, mas o que é o belo? Entendeu? Eu vou entrar na disciplina de estética dentro da filosofia. O belo é aquilo que é bonito ou o belo é aquilo que me encanta? Aquilo que me chama atenção, que enche meus olhos, né? Que me dá uma experiência sensorial. Então, é bem mais profundo, né? Mas aí a filosofia tem perspectiva diferente de visão de cada pessoa, sim? Ou não? Ela tem uma... Ela é certa? Ela é sim, exata sim, ó. ou de cada um percebe Não, ela diferente? Cada filósofo tem a sua filosofia particular. Por isso que é tão difícil, na hora de você ler um filósofo, interpretá-lo, para descobrir o que ele estava pensando. Porque cada um tem uma forma de pensar. E a filosofia é exatamente isso. Um filósofo diz uma coisa, o outro vai lá e diz o que ele falou. Aí o outro vem, conserta de um lado e ele vai... E sempre assim. E não tem certo e errado. Nesse sentido, não. Só dentro da filosofia cristã no que diz respeito às doutrinas bíblicas, né? Que é a verdade absoluta. Que aí é outra questão da filosofia. O que é a verdade? Podemos conhecê-la? Porque nesse mundo relativista não existe verdade absoluta. Não, cada um tem a sua. Não é assim que a gente escuta na faculdade? Uma vez eu tive um diálogo com um professor, e ele veio trazer essa questão. Porque ele não era filósofo, né? Eu estava fazendo curso de filosofia, mas esse era outra matéria. Não, porque cada um tem a sua opinião. A verdade é relativa. Olha a ideia, né? A pessoa fala sem pensar. A verdade é relativa. Você tem a sua, eu tenho a minha, e tá tudo bem, né? A gente vive assim. Só que ao pé da letra, se isso for na prática colocado, é impossível. Porque se você tem uma verdade que é a sua, e eu tenho a verdade que é a minha, e elas são contraditórias, alguém está errado. Não tem como você estar certo e eu também, se nós estamos falando de verdade. Alguém está com a mentira. Então a verdade absoluta, ela existe. Esse conceito de que não existe verdade absoluta é uma tremenda de uma jogada do inferno. Por quê? Porque aí faz com que cada pessoa pense de um jeito e ache que está tudo certo, está tudo tranquilo. Só que não pode. Então, quando o professor disse, não existe verdade absoluta, eu chamei ele no canto depois para não gerar problema. Professor, não existe verdade absoluta, então a sua frase, que não existe uma verdade absoluta, é uma verdade absoluta? Aí ele ficou assim, mas o que você quer dizer com isso? Não, você fez uma afirmação categórica, absoluta. Não existe verdade absoluta. O que o senhor disse é verdade? Porque se for, existe. Se não, aí ele ficou meio assim, não, porque... Então você vê? Já deu tela azul nele. Não tem a fundamentação racional e intelectual para você. A frase não existe uma verdade absoluta é contraditória em si própria. Porque se não existe uma verdade absoluta, o que eu estou dizendo é mentira. Sim, faz total sentido. Se a gente para pra Entendeu? pensar... Então, é isso. A mente aqui tá... Então, os professores que dizem isso, as pessoas que pensam dessa forma, elas estão totalmente equivocadas e nem percebem. Porque se cada um tem a sua verdade e todos podem viver da forma que querem, então vamos levar isso ao pé da letra? Vamos colocar na prática? Vamos lá, um casal. O casal tá namorando, aí casa, e aí, de repente, a moça descobre que o rapaz está traindo ela. Aí ele chega para ela, o que está acontecendo? Como é que você me... Não, para mim isso não tem problema nenhum. A minha verdade é que o homem pode ter várias mulheres, mesmo dentro do casamento.
É a minha verdade, entendeu? Você tem a sua, que não pode, eu tenho a minha, então cada um vive com a sua, a verdade é relativa, tá tudo certo. Tá vendo que ninguém vai aceitar? Uhum. Por quê? Porque existe uma verdade absoluta, o casamento não pode ser quebrado. E, claro, a Bíblia vai trabalhar isso o tempo todo, as verdades absolutas são incontestáveis. Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ego eimi aletheia, ou seja, eu sou a verdade no grego. A, artigo definido. Não existe uma verdade, é a verdade. Ele não é uma das verdades. É a única. Por isso que essa sociedade que a gente vive, né, que ela é muito pluralista, relativista, e quando a gente fala de verdades absolutas, incomoda muito. Então a pessoa diz assim, não, todas as religiões levam a Deus. De fato é verdade, todas as religiões levam a Deus no juízo final. Todos vão encontrar Deus no juízo final. Aqueles que não aceitaram a Cristo. Agora depois... Só que aí o negócio vai pegar. Mas Jesus, ele foi muito, vamos usar uma expressão atual, intolerante. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se Jesus falou isso, eu posso dizer. Soa muito intolerante, né? Porque como pode, só Jesus, só Jesus. Para ser salvo é só por Cristo, não tem outro meio. É pela graça, por meio da fé, através do sacrifício de Cristo. E ponto final, goste ou não. É isso que está na Bíblia, é o que a gente vai pregar. Então, isso até é interessante a gente destacar, que o espírito do anticristo, ele está tentando moldar o mundo. Então, relativismo, pluralismo religioso, essas ideologias, né, sexualistas, sexistas, de que cada um tem a sua sexualidade. Né? Hoje tem pansexualidade. Bom, é mais uma coisa assim, poucas, é uma loucura. Então, isso é o espírito do anticristo. Por quê? Porque quando o anticristo vier, o palco já está preparado. As pessoas são contrárias a Cristo. Antes, o marxismo, ele era contrário ao capitalismo. Hoje, ele é contrário ao cristianismo. O maior inimigo do marxismo hoje, do comunismo, é o cristianismo. Não é o capitalismo. Por quê? É quem se opõe a todas as suas ideologias. Por isso que a igreja vai ser perseguida no mundo inteiro na grande tribulação. Por quê? Porque todos serão contrários a um pensamento absolutista, fundamentalista, como eles dizem, né? Que eles chamam de intolerância religiosa, de preconceito. Qualquer coisinha que se diga, hoje é taxado de alguma forma. Então, cada vez mais vai ser difícil pregar o evangelho. Isso é o cumprimento das Escrituras. E a forma como eles também entram, né, nas igrejas, tentam fazer as igrejas deles, né? Isso. Então é bem complicado, né? Hoje tem igreja de todo tipo, para todo gosto. Isso não é o que a Bíblia ensina, né? Exatamente. Porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, tem muita igreja pregando que a pessoa vem como ela quer, né? Que Deus aceita ela como ela é, mas não é assim. Ela tem que precisa mudar, ter mudança. Não. Porque ela nasceu assim. E não é bem por aí. Então não precisa de evangelho e não precisa de Cristo. Porque Cristo vem para transformar a nossa vida. Sim. Se eu vou ficar do mesmo jeito, para que Jesus desceu do céu para morrer na cruz? Um sacrifício em vão. Então é muito séria a questão. Muito bom. Você quer falar sobre o quê? Calvinismo aí? O Heitor. Não, é porque tem muitos adolescentes. É porque a internet hoje é um assunto. A internet hoje em dia acaba. Nossos adolescentes aqui da Assembleia de Deus também acabam tendo contato com essa ideologia, né? Claro. Mas é ideologia também, né? Querendo ou não. E a gente às vezes fica na dúvida. Não sei se cabe o senhor falar um pouquinho do que a gente acredita, né? Nós assembleanos, e também falar um pouco sobre o calvinismo. Mas é uma dúvida que muito adolescente chega pra gente e fala, pô, posso perder a salvação? Ou eu já nasci salvo, né? Essas coisas. Tô na igreja, já nasci na igreja. Eu vou ser salvo? Sou salvo, né? Então talvez a gente não tenha muito tempo, mas é um ponto muito legal. Sim, se o senhor puder dar só uma palhinha aí pra gente. Porque aí nós temos dois grandes teólogos, né? O Jacob Arminius, que era holandês, e o Jean Calvin, né? Que era o francês. E os dois não se conheceram, não tiveram contato, nunca debateram. Esse problema é dos discípulos deles, né? Os discípulos de Armínio criaram 5 pontos principais, né, para resumir ali a teologia de Armínio em relação à salvação.
Então, quando a gente fala de arminianismo ou calvinismo, a ideia é falar sobre salvação, não é de todos os assuntos da teologia, né? Mesmo porque a gente não concorda com nenhum dos dois, se for em todos os assuntos da teologia. Mas quando se fala de salvação, a gente está mais ligado, mais alinhado ao armínio, ou seja, ao arminianismo. Por quê? Porque a ideia de que existe a eleição, a predestinação, tudo isso é bíblico. Tá? Eleição é a escolha de Deus. Quem que Deus escolheu? Escolheu um povo para ser salvo, mas em Cristo. Paulo diz isso lá em Efésios 1, 4 e 5. Nele, nos elegeu nele. Ou seja, Deus nos escolhe em Cristo. Então isso aí para mim já resolve muita coisa. Não é que Deus olhou assim, falou, ó, você vai ser salvo, você vai para o inferno, você vai ser salvo unidunité, né? Não tem isso. Deus nos escolhe em Cristo. Então quem está em Cristo está eleito, porque o eleito de fato e de direito é Jesus. Quem está em Cristo Jesus é eleito por ele. E a mesma coisa a predestinação. Quem é predestinado? Antes, destino, né? O local onde se vai chegar. Então, nós somos anteriormente predestinados à salvação em Cristo também. Só que não é individualmente, é coletivamente. A predestinação, para nós, arminianos, ela é coletiva. Deus predestina um povo. Quem é esse povo? A igreja. Deus predestinou o povo ao céu. Tem uma analogia muito interessante do Robert Shank, que ele faz, inclusive está na Bíblia Pentecostal. Ele fala sobre o navio, o piloto e o povo, né, os tripulantes. O navio é a igreja. O piloto é Cristo. O navio está predestinado a chegar no lugar. Então ele vai chegar. Querendo alguém ou não, ele vai chegar. Quem está dentro está predestinado a chegar lá. Sim. Ou seja, a igreja, quem está dentro da igreja é o salvo, é o predestinado, é o eleito. Então o piloto é Cristo. Então vai chegar, não tem como não chegar, porque o piloto é Cristo. Só que tem gente que entra e tem gente que sai, né, nas paradas. Então quem está dentro está salvo. Quem está fora não tem como chegar no destino, que é o céu. É muito simples, né, a analogia. Então nós somos eleitos e predestinados para o céu. No calvinismo existem aqueles problemas, né? Por exemplo, porque assim, é tudo uma questão de lógica, não é nem de Bíblia. É mais de lógica do que de Bíblia. Os 5 pontos de cada um. Por exemplo, o calvinismo já começa dizendo: o homem não tem livre-arbítrio. Pronto, daí todos os outros vão ter a lógica calvinista. Se o homem não tem livre-arbítrio, então Jesus tem que fazer tudo por mim, porque eu não tenho escolha, eu não tenho liberdade para escolher. Então quem escolhe é Deus. Então a escolha é de Deus. A expiação é limitada, não é ilimitada como nós acreditamos. A morte de Cristo não é para todos. Ah, mas Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê, né? João 3,16, eles vão dizer, não, mas o mundo ali, pelo qual Jesus morreu, não é o mundo inteiro, é o mundo dos escolhidos. Então eles vão sempre puxar a sardinha para o lado, porque o homem não tem livre-arbítrio. Então o homem não pode, por exemplo, resistir à graça. Se Deus chama alguém, esse alguém vai aceitá-lo e vai ser salvo. Porque a graça não pode ser resistida, porque o homem não tem livre-arbítrio. Do nosso lado já tem a diferença. Deus pode chamar alguém se alguém resistir e não querer, e rejeitar a salvação. Então, e no final o que vai ser? Uma vez salvo, porque quem foi que salvou? Foi Deus. A pessoa tem livre-arbítrio? Não, então ela não pode decidir, nem entrar nem sair. Quem escolhe é Deus, quem coloca é Deus. Então no final vai dar isso, a lógica vai ser essa. Uma vez que ele foi salvo, ele não perde a sua salvação. Só que a gente tem que ser honesto com os calvinistas. Quando eles dizem assim, uma vez salvo, sempre salvo, o que eles querem dizer? No senso comum o pessoal diz assim, então quer dizer que foi salvo e vai fazer o que quiser, vai pintar e bordar e vai continuar salvo? Não. Porque se você é salvo, você não vai fazer isso, você não vai querer pecar. Você não vai desejar o inferno, não vai desejar o mal, não vai desejar o pecado, desagradar a Deus. Nesse sentido, a lógica é correta, né? Até para nós. Porque perder a salvação é possível? Eu acredito que sim. Biblicamente, tem vários textos que mostram que sim. Inclusive, já participei de vários debates sobre isso com calvinistas. Mas é muito difícil.
É muito difícil. Há possibilidade? Sim, mas não é por qualquer motivo. Então as pessoas, eu acordei de manhã e aí tô crente, tô salvo, fiz minha oração com Deus, tô ali em comunhão. Aí à tardezinha o cachorro infernizando, criança gritando pra lá e pra cá, e deu um chute no cachorro. Cachorro do Satanás, vai pra lá, seu demônio. Aí o cachorro, misericórdia, perdi a salvação. Se Jesus voltar agora eu não vou subir porque eu pequei. Aí a pessoa fica nisso. Aí ela vai pra igreja, na igreja ela ora, pede perdão a Deus, pronto, reconquistei a minha salvação. Agora se Jesus voltar... Então, olha só a lógica dessa pessoa, sem ela perceber. Sem perceber, a pessoa riscou o nome do livro da vida. De manhã tava tudo certo, mas à tarde riscou. Aí, à noite, aí Deus fala, o anjo, vai lá, coloca de novo. Passa o corretivo e coloca de novo. No outro dia, a mesma coisa. Então, irmão, pelo amor de Deus, o livro da vida tá todo rasurado, né? Então, não é. Perdeu a salvação, já era. Por quê? Porque riscou o nome do livro da vida. Então, como que eu perco a salvação, biblicamente falando? Existem 2 pecados, no mínimo, que tiram uma pessoa da salvação. Blasfêmia contra o Espírito Santo e apostasia. Então, as duas estão ligadas. A apostasia e a blasfêmia. Quem blasfema porque se apostatou da fé. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É deliberadamente atribuir algo que foi Deus quem fez ao diabo. E a apostasia, apó, no grego, o prefixo apó é se afastar, é para longe de alguma coisa. Então a apostasia é para longe de Deus, se afastou de Deus. Então, assim como Apocalipse, né? Apó, para longe de. Caliptos, sombras, trevas, para longe das sombras. Por isso que a gente traduz como revelação. Então a pessoa se apostatou, o apóstolo. Certo. Apóstolo enviado para longe para pregar o evangelho. Então a pessoa se apostatou da fé, Hebreus 6,4. É impossível essa pessoa voltar. Por quê? Porque ela deliberadamente, conscientemente, ela sabe que aquilo é verdade, mas ela rejeita e se torna inimigo da fé, da Bíblia, de Deus, e começa a despregar tudo aquilo que ela acreditava. Então essa pessoa, por que ela não vai ser salva? Porque ela não vai se arrepender. Quando Deus nos perdoa, quando a gente pede perdão? Não, quando a gente se arrepende, pede perdão. Só que quem se apostata da fé tem convicção de que está certo. Então ele não se arrepende. Se ele não se arrepende, ele não pede perdão. Se ele não pede perdão, ele não pode ser perdoado. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não é que o Espírito Santo seja mais bravo, né? Os jovens pensam isso. Poxa vida, o Espírito Santo é bravo, né? Porque Jesus disse que o Filho perdoa, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é mais, né, rígido ali. Ele não, é porque a pessoa, ela não aceita ser corrigida. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa não aceita, ela não quer. Então o Espírito Santo vai lá, tenta convencer, você está errado, pede perdão, senão você vai ficar numa situação complicada e vai acabar se afastando de Deus, e se morrer assim vai para o inferno. A pessoa, não, eu estou certo, é assim que é e ponto final. Então ela não dá o braço a torcer. Essa soberba faz com que ela não se arrependa, não peça perdão, consequentemente ela não pode ser perdoada. E aí é uma opção da pessoa mesmo, porque aí o calvinismo fala que a pessoa não tem livre-arbítrio, né? Então aí entra nisso. Então a gente acredita que nós temos o livre-arbítrio. Que também não é assim como o pessoal pensa, tá? É a liberdade de, eu vou aceitar Jesus a hora que eu quiser. Não, é o Espírito Santo que leva, pela graça. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17. Então a pessoa ouve a pregação, surge a fé no coração dela. Armínio chama isso de a graça preveniente. A graça preveniente, aquela graça que vem antes para a pessoa preparar-se para decidir. E aí naquele momento ela decide, eu quero ou não quero. Ela aceita o Senhor como Salvador ou ela rejeita. Entendeu? Sim. Então é nesse sentido. Para a salvação a gente não tem livre-arbítrio mesmo. A gente nunca vai querer Deus. A gente é pecador. A gente nunca vai dizer, acordei de manhã, sou ímpio. Acordei de manhã, nossa, que vontade de ser crente. Não, sozinho não. É a graça que vai trabalhando no nosso coração. Pela palavra, pelo testemunho de Deus. Então a gente vai pela graça, sempre pelo Espírito. Não é assim uma decisão. Só que o problema do calvinismo é o seguinte, nas últimas consequências, um deles, né? São vários. Por exemplo, se a pessoa não tem livre-arbítrio, logo tudo que ela faz, porque Deus quer. Sim. O próprio Calvino escreveu isso, está na Instituta, tá? Lê nas Institutas de Calvino, ele diz assim, que se uma pessoa, um homem, comete um latrocínio, né?
um roubo e mata uma pessoa em seguida. Quem quis? Foi Deus, porque ele não tem livre-arbítrio, ele não pode fazer o que ele quer. Olha que absurdo. Joga a culpa de tudo em Deus. Então, tudo que acontece no mundo foi Deus quem ordenou. Não existe permissividade divina no calvinismo, igual a gente fala, né? Não foi permissão de Deus, não. Eles não usam essa frase. Foi Deus quem quis. Foi Deus quem fez. Olha o perigo disso. Uma criança foi abusada sexualmente. Dentro do calvinismo, eles têm que admitir. Se o cara não tem livre-arbítrio, foi Deus que quis. Olha nas últimas consequências. Então nós vamos ter que salvar Judas, o Iscariotes. Porque se ele traiu Jesus e depois ele se matou, como diz a Bíblia, ele não pode ir para o inferno, porque ele obedeceu. Ele só fez o que tinha que ser feito. Então ele vai chegar no juízo final e falar: o Senhor vai me lançar no inferno, mas eu fiz tudo que o Senhor me mandou, não tem livre-arbítrio, não tem como ser lançado no inferno. E a Bíblia diz que cada um será julgado segundo as suas obras. Como é que eu vou ser julgado por uma obra que eu não queria fazer, mas Deus fez com que eu agisse daquela forma? Então são aspectos assim problemáticos. São temas bem assim polêmicos, que requer muito estudo, mas que no meu ponto assim de vista, eu acredito que independente de calvinismo, arminianismo, a Bíblia é única, e se a gente seguir Jesus, sim, independente, somos irmãos em Cristo, claro. Independente, a gente vai ser salvo. Não vai ter a ala calvina e a ala armínea. Não. Exato. E a Bíblia fala que pra gente seguir a Jesus, né? Os exemplos. Então, independente de como se eu sou escolhido ou não, eu sei que seguindo a Bíblia eu vou estar lá com meus irmãos, né? Só que tem um ponto também nisso, que a forma com que eu acredito em algo vai influenciar na minha prática. É verdade. Entendeu? Então, também tem isso. Verdade. Não dá pra você ficar neutro. Porque tem gente que fala assim: eu não sou nem calvinista nem arminiano. Então, você não sabe de nada. Porque não tem como você dizer isso se você conhece a Bíblia. Ou você vai estar pendendo para um lado, ou você vai estar pendendo para o outro, de acordo com as crenças que você tem. Você crê que uma pessoa perde a salvação? Não. Você crê que existe ainda livre-arbítrio? Não. Então você é calvinista. Entendeu? Não, mas eu não gosto de ser taxado. Tudo bem, mas você está do lado calvinista. Se for para colocar de um lado, você vai ficar desse. Entendeu? Não tem como. Não tem como você ser corintiano e palmeirense. É verdade, não tem esse ponto. Né, Doni? Não dá, então. O Doni aqui, ou é uma coisa ou é outra. Não dá para você ser de esquerda e de direita. Impossível. Então você sempre vai estar de um lado. Não existe neutralidade. Neutralidade é impossível. E pessoal, se liga. Papo reto, sexta-feira, às 8 horas, com o Bad e o Lucas. Olha eu falando o nome do marido, gente. Gente, eu errei o nome do meu marido. Perdão, Luca. Com o Bad e o Luca. Pode deixar, Doni, pode deixar, que o Luca não vai ficar chateado. Não sei o que aconteceu. E eu ia falar o Tom, acho que o Tom também vai participar. Show. Então, assim, se liga aí no Creio Belém no YouTube, no canal. Já curte lá, segue e comenta os outros vídeos, que tem vários vídeos de papo reto com o Luca e o Bad. Ai, Jesus amado. Mas sigam lá, e sexta-feira agora, 8 horas, vai ter mais um papo reto com um assunto muito especial pra você, pra sua sexta. E continua aqui com a gente. E aí? E papo reto vamos agora? fazer um Crente no Mente? Papo reto não, Crente não mente. Olha Crente lá. não mente, eu tô confundido também já. Crente não mente, solta a vinheta. Crente não mente, pastor. Esse quadro aqui é bem legal. A gente faz duas perguntinhas simples de responder, mas tem que ser sincerão, né? É um pouquinho polêmico, às vezes não, Às nem vezes tanta, não, né? nem tanto. Mas é bem legal. Vamos lá? Você faz primeiro? Não, vai você. Tá. Então, já vai entrando no que a gente tava aí, falando aqui. Calvino ou Armínio? Armínio, 100%, tranquilamente. Né? É nítido, né? Respeito muito Calvino, era um grande teólogo, era um homem de Deus, servo de Deus, contribuiu bastante com a teologia, mas Armínio. E é bom enfatizar que é bom estudar os dois, né? Pra Sim, ter a sua claro. opinião, é bom sempre... Lê as obras de Armínio, lê as institutas de Calvino. E aí você vai fazer o contraponto e vai saber o que você é. É verdade. A filosofia já te deixou em dúvida em relação à teologia? Eu acho que... No decorrer... No decorrer já deu pra... Na minha vida deixou. No início deixou bastante. Como? Vou admitir. Porque
são muitos questionamentos, né? Então você vai investigando, é igual o Descartes. Descartes, ele foi fazendo perguntas, dúvidas, e aí ele chegou na dúvida hiperbólica, que a gente fala, né? E aí ele duvidou até da própria existência. O pessoal brinca falando que ele tava meio... ele tinha usado uma ervazinha verde ali. Mas ele, com certeza, ele estava pensando assim tão profundamente, e aí ele chegou a duvidar da própria existência. E se eu não existo, isso aqui é só uma ilusão e tal? Aí ele começa, não, mas se eu estou pensando, é sinal de que eu existo. Aí vem aquela frase famosa, né? Cogito ergo sum, no latim. Penso, logo existo. Que na verdade a tradução mais correta seria penso, logo sou. Então, se eu estou pensando é porque eu existo. E existe um ser acima de mim que me permite isso. Então o cara ele cria em Deus, você vê. Então parece uma bobagem, né? Nossa, o cara fica duvidando de tudo, parece loucura. Não, mas faz a gente questionar muita coisa. E aí você começa, puxa vida, isso aqui não é legal, isso aqui também não é. Isso aqui é uma questão da religião, isso aqui não é da Bíblia, isso aqui não é Deus, isso aqui é a denominação. É bom por um lado, mas por outro, se você não tiver uma estrutura teológica, eu tinha. Se você não tiver, nossa, você vai pender terrivelmente para o ceticismo. Para duvidar de tudo e usar a dúvida pela dúvida, que aí também é ridículo, né? Mas me mexeu profundamente. Mas graças a Deus eu fui superando cada questão e hoje, claro, eu tenho ajudado algumas pessoas, principalmente jovens, né, que têm questionamentos como os que eu tive e são simples de resolver e na época pareciam que eram terríveis, né? E pastor, uma pergunta, como que foi sua adolescência, sua juventude? E, por exemplo, quais são os desafios que os jovens de hoje, o senhor acha que enfrenta, né? Em relação à faculdade, à universidade, à fé mesmo? Sim, olha, na minha época, eu não sou tão velho assim, mas Jesus me salvou, tinha 15 anos de idade, então não tinha tanta ideologização como hoje tem. Hoje a gente vive uma geração totalmente diferenciada e essa geração Z, né, que a gente fala, ela tem uma questão totalmente diferente da minha, que é a tecnologia, como você citou. Eles já nasceram, né, como a geração da internet. Nós não, estou falando da minha geração, a gente viu a internet surgir. Então, para nós é uma questão diferenciada. Eles não vivem sem. E eles são a geração da velocidade. Eles são a geração do TikTok. Então tudo tem que ser, a comunicação tem que ser muito rápida. Então você falar com um adolescente é uma linguagem diferente. Por exemplo, estou falando aqui com vocês hoje, estou usando uma linguagem totalmente diferente, da qual a gente precisa ter uma noção. E se eu for falar para obreiros, é outra linguagem. Se for falar para irmãs, é outra linguagem. Então, no meu livro, Pregando com Excelência, eu falo muito sobre isso. Sobre essa diferenciação que você tem ao falar de acordo com o público. O público vai determinar a sua linguagem. Senão você desconecta, né? Então eu vou falar para os adolescentes, vou chamar, queridos adolescentes, hoje nós vamos falar da exegese do grego desse texto escriturístico. Em 5 minutos eles não estão nem aí para mim, eles estão no celular. Tem que me conectar com eles. Como eu falei, a geração do TikTok, né? 1 minuto ali para você ganhar ou perder a atenção deles. E assim vai. Então essa dificuldade é muito grande. E a ideologização que é massiva, né? Tanto na internet quanto nas mídias em geral, televisão e na escola, livros, tudo contribui, séries principalmente. Porque hoje eles estão nas séries, né? Verdade. Essa geração Z não assiste televisão, canais abertos. Eles só assistem coisas que estão na internet. Então é muito interessante a gente trabalhar em cima disso. Porque o diabo ele não vai formar um pensamento do dia para a noite na cabeça de uma pessoa. Então, mas uma série consegue, uma novela consegue, entendeu? Um livro consegue, um professor diariamente batendo naquela tecla consegue. Então a gente vai para a igreja, geralmente o adolescente vai para a igreja no máximo 2 vezes por semana, fica 2 horinhas no culto. Na escola ele fica 4, 5. E os professores estão lá batendo todo dia. Pá, pá, pá. Irmão, não tem fé que resista se você não tiver uma base. Por isso que tem que ter uma base muito sólida, bíblica, e não só bíblica, mas de experiência também. Tem que ter experiência com Deus.
Nós somos pentecostais e a gente admite isso. Tem que ter uma experiência. Eu tive experiências profundas com Deus na minha juventude. Então isso me ajudou muito a resistir esses impactos que eu tive, né, durante a minha vida espiritual, na escola, na faculdade também. Então me ajudou muito. Então tem que pesar as duas coisas na balança, tem que ter esse equilíbrio. E os adolescentes, né? Alguns adolescentes já estão começando, por exemplo, a prestar vestibular. E a maioria, assim, dos meninos e alguns meninos querem fazer teologia. Então, qual conselho você daria para um adolescente que quer se inserir assim no seminário teológico, enfim? Qual conselho? Olha, eu vejo com muito bons olhos, mas também temos que ter um pé atrás no sentido de que a teologia pela teologia, ela não é muito boa. Em que sentido? Eu vou estudar para ter muito conhecimento e demonstrar para os outros que eu conheço mais a Bíblia do que eles. Aí é a motivação, né? No caso seria. Sim. Então eu quero estudar teologia para quê? Para ter muito conhecimento, para mostrar que eu sou bambambam. Tá errado. Eu quero estudar teologia para servir a igreja. E é outra coisa. Para servir a minha família. Porque quanto mais se estuda a Bíblia, mais servo você se torna. E teologia é estudo da Bíblia. Não é estudo de Deus, é estudo da Bíblia sobre Deus. Então, a teologia é isso. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais humilde você fica, mais você vê que você precisa melhorar, que precisa orar. Então, a vida de piedade não pode se separar da vida intelectual. As duas coisas têm que andarem juntas. Então, esse é o conselho que eu dou, uma vida de oração. Porque só a teologia, eu estou dizendo teologia no sentido de teorias, né? Teorias de livros, teólogos, realmente vai te deixar muito cético, muito chato. Para usar uma palavra mais simples. Aquela pessoa estuda, mas isso é dogmático. E se você não tem uma vida de oração, você não consegue equilibrar isso. Né? Porque você tem que ler aquilo e tem que experimentar aquilo. A Bíblia tem que ser viva na sua vida. Senão não adianta. Eu sei que o batismo com o Espírito Santo é isso, isso e isso, no grego é assim, assado. Ótimo, muito bom. Mas você tem experiência? Não. Você sabe o que é isso? Não. Então, cuidado, porque essa pessoa ela pode partir para um outro lado. Eu não participei disso, eu não acredito. Acho que não é verdade. Começa, entendeu? A teologizar as coisas no sentido negativo e vai perdendo o foco. Então, teologia é o conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento a respeito de Deus. Quanto mais se conhece a Deus, mais intimidade se tem com Ele. Então, uma vida de oração e de piedade é fundamental para você estudar teologia saudavelmente. Muito bom. Isso aí. Bom. Então, viu, adolescente? Já pegou, já... Vocês estão anotando tudo? Porque é assim, é tanta informação boa que depois a gente vai ter que... A gente que tá apresentando aqui, eu vou ver de novo lá e como anotar, porque eu não trouxe no caderno pra anotar. Depois do tempo aqui com o pastor, né, também. E vai ter que ter um próximo, pastor. Vambora. Vai ter que ter um parte 2. Vai ter que ter um parte 2. Pastor, a gente tem um outro quadro que chama Papum. Solta a vinheta, inclusive. Papum é um quadro que a gente vai falar uma palavra e aí o senhor fala uma palavra referente à palavra que vier na mente do que a gente falou. Ok, vamos lá. Pode começar? Pastor, um hobby. Ler. Comida favorita. Ixi, agora... Falou de comida, o crente, né? Já pensa tanta coisa. Olha, churrasco, sem dúvida. Lembrei agora, poxa vida, como é que eu fiquei com dúvida? Uma picanha, né? Nossa, picanha. Pastor, um versículo. Um versículo? Olha, um versículo. Tem tantos assim que a gente gosta, né? Mas Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Um livro. Então, eu gosto muito do Norman Geisler, né? Eu sempre falo isso. E um dos principais livros dele foi esse que eu citei, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, e Enciclopédia de Contradições Bíblicas, Dúvidas, Enigmas. Olha, são 2 livros assim que abriram a minha mente de uma forma extraordinária. Mas eu vou ficar com o primeiro então, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E falando em livros, o senhor tem vários livros. Eu tenho alguns, inclusive eu trouxe um para vocês aqui, que é o mais recente.
que é o Sala Teológica. É aqui que eu coloco? Isso, pastor, por favor. Sala Teológica, interpretando a Bíblia de maneira didática e profunda. Então, é um livro de interpretação bíblica, de hermenêutica e de exegese. Então, esse livro é dividido... Posso falar um pouquinho? Pode, tá disponível aonde, pastor? Esse livro, então, por enquanto, é só comigo. Tá. Então, eu levo onde eu vou pregar, eu levo onde eu vou palestrar. Ó, seminário, então, amanhã, quinta-feira. Isso, não perca, vai ter lá. Vou levar. Então, ele é dividido em duas partes. A primeira parte eu explico o que é interpretação bíblica, exegese, hermenêutica, essas coisas todas. As regras principais de hermenêutica e de exegese, que são fundamentais para você interpretar a Bíblia, porque a Bíblia não pode ser interpretada de acordo com aquilo que eu quero. Existem regras para isso. Todas as disciplinas têm a sua hermenêutica. Por exemplo, quem estuda direito tem a hermenêutica jurídica. Quem estuda filosofia tem a hermenêutica filosófica. E quem estuda a Bíblia tem a hermenêutica sagrada, a forma de se interpretar corretamente a Bíblia. Então a Bíblia interpreta-se a si mesma, é a primeira regra e uma das mais importantes. Você quer interpretar a Bíblia interpreta-se a si própria. A melhor intérprete para a Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia diz o que quer dizer e quer dizer o que diz. Fundamental. Então, e a segunda parte, que é mais legal para mim, que virou cursos, né? São vários cursos, tem 4 cursos numa das escolas que eu ministro, de teologia online, que está em 48 países, para a glória de Deus, são mais de 20 mil alunos. Glória a Deus. Então são 4 cursos chamados Sala Teológica, 1, 2, 3 e 4. E aqui eu coloquei algumas questões que a gente levanta lá. São versículos mal interpretados pela maioria dos irmãos. E aqui eu explico os versículos de acordo com a própria Bíblia e o verdadeiro significado deles. Muito bom. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui em um deles. Mateus 18:10. Existe anjo da guarda? Porque esse versículo dá a entender que sim. Será que é isso mesmo? Aí eu explico se existe ou não. Por que, por exemplo, em Isaías 38:1, Deus disse para Ezequias colocar a casa dele em ordem? Coloque em ordem a tua casa. Porque ele tinha uma sentença de morte. Coloque em ordem a tua casa, você vai morrer. Aí as pessoas entendem de uma forma que não é que a Bíblia ensina. Jesus guardou o sábado? É uma pergunta muito interessante. Aí eu explico aqui. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Também é outra questão. Que tipo de galo cantou após a negação de Pedro? Era um animal ou era outro tipo de galo? Isso aqui é maravilhoso. A maioria, acho que 90% dos irmãos não sabem o que significa isso. E assim, eu vou falando. Jesus é a rosa de Saron, está na Bíblia isso? A gente diz e canta, né? Canta. Em vários hinos, Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Bom, então está aqui na Bíblia. Jacó, isso aqui é maravilhoso. Jacó foi enganador, enganado ou ambos? Porque a gente desce a lenha no Jacó, né? Jacó era não sei o que e tal. Todo mundo que prega, geralmente, bate muito em Jacó. Tá, mas aonde está na Bíblia que Jacó enganou alguém? Do jeito que o pessoal prega. Jacó era esse enganador aí, contumaz, que vivia passando a perna em todo mundo. Você lê a Bíblia, você vai ver que não. Não tem isso na Bíblia. Pelo contrário, existe uma profecia. Quando ele estava no ventre da mãe, o anjo falou para Rebeca: tem 2 nações no teu ventre, e eis que o maior vai servir o menor. Eram gêmeos, Jacó e Esaú. Então já estava profetizado. Quem nasceu primeiro? O Esaú. Ele é o primogênito. Sim. O maior vai servir a quem? O menor. Então já estava profetizado. Deus já sabia o que ia acontecer. Aí, ok, passa o tempo, o que acontece? O Jacó está lá fazendo um guisado, fazendo o pratinho dele, crente do jeito que era, preparando a sua comida. Chega o irmão Esaú, morto de cansado da caça, com muita fome, diz: me dá esse prato aí que você fez para mim. Não, esse aqui é meu. Falou: não, mas eu quero, eu estou morrendo de fome. Então, não, eu posso te vender. Você me vende? O que você quer? Não, primogenitura. O que me serve primogenitura? Pode pegar. Ele vendeu. Jacó não colocou uma arma na cabeça dele. Aí o pessoal: ele enganou o irmão. Aonde está escrito? Ele vendeu. Jacó falou: eu vendo. Você quer vender? Quero. Então entregou. Aí quando acontece a hora de abençoar o primogênito, Isaac tem que abençoar quem? O primogênito. Sim. Quem é o primogênito agora?
Agora já. Pronto. Então aqui é só uma palhinha, tá? Gente, então ó... São várias questões aqui. Pastor. Sala Teológica, Pastor Rodrigo Ursino, vai estar Isso. amanhã aqui no seminário e também onde ele for, então leva, Exatamente. né? Prefácio do Dr. Carlos Augusto Vailate, um dos maiores teólogos hoje do Brasil. Deus Amém. abençoe. Olha lá. Obrigado. Que demais! Amei. Amei também. Depois eu já quero que separe um pra Com mim, certeza. pastor, por favor. Então, a última pergunta Poxa, já? é... Passa tão rápido. Passa. O que você perguntaria para uma pessoa que gostaria muito de conhecer e quem seria essa pessoa? Uau! Pergunta boa, hein? Filosófica, né? Muito. Pode ser pessoa que já foi, Pode. que não está mais entre nós. Eu queria muito, assim, dos personagens bíblicos, eu queria muito conhecer Paulo. Claro, Jesus não precisa nem falar, né? Sim. Mas dos personagens bíblicos eu queria conhecer muito Paulo. Queria perguntar para ele como foram aquelas revelações que ele teve lá no terceiro céu, né? Que foram tão grandes e tão excelentes que Deus teve que colocar um espinho na carne dele. Que espinho era esse, Paulo? Fala para mim. Então ia ter uma conversa muito boa com o Paulo, acho que ia durar umas décadas. No Cronos, né? No nosso tempo. Muito bom. Muito bom. Então, finalizou por hoje? Por hoje finalizamos, Que pena, mas hein? assim, queremos o Pastor Rodrigo de novo, Com porque certeza. tem muito assunto, muito assunto. Fazer uma Vai ser um roda prazer, com o pastor, claro. assim, ó, pegar todo mundo aqui, fazer uma roda e encher ele de perguntas. Poxa, vai ser legal. Vai ser A bom, né? gente Fazer- pega várias pessoas com ideias diferentes, não é? Aí ia ser bom, hein? Maravilha. Vamos marcar, pastor. Vamos fazer, com certeza. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, pastor. Foi uma honra, Honra. né, receber o senhor aqui nesse primeiro encontro. Amém. Amanhã- Honra Tem toda minha. informação assim que eu não sabia, preciosa, de verdade. Sim, muito enriquecedor. Eu não- E para os adolescentes também, eu tenho certeza que Com todo certeza. mundo conseguiu absorver muita coisa. E amanhã tem mais, né? Amanhã aqui no nosso seminário de líderes. Só seminário. E... Então, assim, ó, hoje ainda dá tempo, acho que... não sei se dá tempo ainda de você se inscrever, mas você que se inscreveu, vem, não perde por nada, já que você tá inscrito, né? É. Vem, participa. Amanhã, né? E também no sábado, tá? Isso, vai ser uma Acho que é bênção. das 8h30 às 5 horas. A gente vai ter, assim, preletores maravilhosos, assim como o nosso pastor Rodrigo Ursino, auxiliando, né, os líderes Sim. a enfrentar essa geração que é difícil, mas que a gente precisa ter, assim, muito consolidada a palavra de Deus nos nossos corações para a Exato. gente aplicar, né, nos grupos dos adolescentes. Então, assim, não se esqueça, amanhã a gente tem seminário. Não se esqueça também do Voz Creio. Voz Creio. Quem não se inscreveu, dá tempo, já vai lá, faz seu vídeo, marca a gente, se inscreve, o link tá na bio. Creio AD Belém, né? Creia de Belém. Creio AD Belém, faz sua inscrição e estaremos torcendo por todos vocês, né? Exatamente, a gente tá curtindo todo mundo. Não se esqueça de se inscrever aqui no TV AD Belém, curtir, comentar e mandar esse podcast para aquele amigo ateu que fala que é ateu. Mandar para aquela amiga que fala que a Bíblia é machista, entendeu? Manda isso daqui porque você vai ver que, ó, é uma bênção e que vai entrar na cabecinha deles, porque às vezes falta informação. É isso aí. Então, pessoal, até semana que vem. É isso Um aí. grande beijo, fiquem com Deus. Até. Tchau.